Bom dia, pessoal, e voltamos com mais uma aula sobre riquezas do subsolo. O nosso subsolo, ele, por causa da grande quantidade de tempo, da exposição a altas temperaturas do nosso planeta Terra, para quem não sabe, o planeta Terra tem 4,5, 4,7 bilhões de anos, ele foi transformando alguns compostos orgânicos de carbono em riquezas, certo? Produtos que têm um ganho financeiro muito grande, como o carvão mineral, minerais, metais, o xisto, o gás natural e o petróleo também são riquezas, mas elas não são provenientes da natureza em si, de recursos naturais. Elas são provenientes de formas orgânicas que passaram por decomposição e milhares e milhares de anos depois eles se transformaram, certo? Riquezas do subsolo. Quando eu falo em subsolo, eu falo em crosta terrestre, que fica abaixo do solo, certo? E esse local nós podemos encontrar minerais como ouro, prata, cobre, pedras preciosas, safira, rubi, dentre outros. Mas também encontramos dois compostos que são muito importantes hoje em dia, que são os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e o gás natural, certo? Então, o que é que acontece? Para se formar esses combustíveis fósseis, precisa-se de muitos e muitos anos, milhares de anos. Então, eu preciso de, no mínimo, acho que milhares de anos para formar uma boa quantidade de combustível fóssil, ok? Então, quando eu falar em combustível fóssil, você tem na cabeça de vocês que é petróleo, gás natural e carvão mineral, certo? O que é que acontece? O petróleo e o gás natural, eles são provenientes de resíduos orgânicos que passaram por processos de transformação. Resíduos orgânicos animais e vegetais que faleceram e ficaram lá no solo expostos ao processo de decomposição, certo? Não foram preservados, mas ao longo de muita exposição, temperatura e pressão atmosféricas intensas, eles se transformaram, certo? No subsolo nós também temos rochas e água, ok? Então, o subsolo ele não é maciço como muitos imaginam. Ele tem várias camadas e essas camadas podem ser camadas ocas, onde se depositam recursos minerais. Recursos esses que nós utilizamos arduamente aqui na parte superior do subsolo, certo? Um desses recursos é o petróleo. O petróleo e o gás natural, como eu já disse, eles são provenientes de recursos biológicos. Todos esses recursos que eu falei no início, todos esses que vêm da riqueza do subsolo são recursos não renováveis, porque demoram muito tempo, muitos anos, para poder ser renovados. E daí que, se esgotar, nós vamos demorar milhares e milhares de anos para poder tê-los novamente, certo? Então, o petróleo, ele vem do latim, ele foi chamado de óleo proveniente da pedra, e ele já é muito conhecido há muitos anos. Ele teve outros nomes, como nafta da Pérsia e óleo de São Quirino. Desculpa. Ele foi usado muito tempo para impermeabilizar barcos, certo? Então, o cara lá, ele construiu um barco, o piriri todo faceiro, e nessa construção desse barco, ele precisava passar algum produto na madeira, para que a madeira não absorvesse a água, não apodrecesse e a embarcação não afundasse. Então, eles utilizavam esse petróleo como um impermeabilizante. Ele impede a passagem de água para a madeira. Também foi muito utilizado para embalsamar múmias, iluminar ambientes, e até hoje ele é utilizado na pavimentação de estrada, na construção civil, por muito tempo também foi utilizado, certo? Então aqui eu tenho para vocês o primeiro poço de petróleo que foi aberto lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e foi
daí que deu o pontapé inicial para essa indústria petrolífera, né, que hoje demanda muito gasto e muito incentivo financeiro ao ser humano. O gás natural, ele também é conhecido há muitos anos na antiguidade e ele foi nomeado de chama eterna, certo? Então, passava uma pessoa lá, via aquela chama, a galera naquela época não tinha conhecimento, pensava que a Terra era plana ainda, e ia lá e achava que era algo divino, algo que era extraordinário, e chamava de chama eterna, né? Ele é encontrado com o petróleo, então onde tem petróleo, na porção mais acima, temos o gás natural, ok? E também perto do carvão mineral. Por quê? O petróleo, ele através de suas reações químicas, libera compostos gasosos. Então, o gás natural, a grande maioria é oriunda do petróleo. E o gás natural também é menos poluente, certo? Então, temos aqui a imagem para você ver aqui uma rocha, e entre uma rocha e outra nós temos fendas onde se depositam o gás, o petróleo, a água. Então o subsolo ele não é maciço, ele é oco, certo? Onde vão se depositando esses compostos chamados de hidrocarbonetos, porque são formados quimicamente pela união de carbono e hidrogênio. E hoje, pleno século XXI, nós temos o vício em petróleo. Praticamente tudo que a gente consome tem alguma substância que é derivada do petróleo. Como eu coloquei para vocês aqui, algumas coisas básicas, medicamentos. Muitos medicamentos têm uma ou outra substância que são derivados de petróleo. Fita, adesiva, telefone, roupa, cartão magnético, certo? Desodorante, óculos, deixa eu ver aqui, combustíveis em geral, plástico, é derivado de petróleo, plástico em geral, dentre outras coisas. E há muito tempo algumas pessoas vêm tentando eliminar esse uso excessivo do petróleo. Ainda é um estudo que não é conclusivo, mas dizem alguns cientistas, alguns pesquisadores, que o uso excessivo do petróleo modifica um organismo biológico e pode intoxicar, certo? Então, algumas correntes elas já vêm retirando, algumas empresas elas já vêm retirando dos seus produtos o petróleo. Inclusive empresas de cosméticos em geral, empresas farmacêuticas, algumas já retiraram, empresas de shampoo, maquiagem, muitas já vêm retirando o petróleo dos seus componentes, certo? Porque causou um vício muito grande o uso do petróleo. O petróleo hoje é empregado em muitos locais e daqui a alguns anos nós não vamos ter mais petróleo para isso. Então, nós temos que alternativas para o uso do petróleo. Por isso que se emprega hoje em dia muito a energia solar, a energia eólica, justamente para tirar a dependência da energia que vem do petróleo. O carvão mineral, também um recurso não renovável, ele fica incrustado na rocha e precisa ser retirado. Para retirar o carvão mineral, a gente precisa lavar, certo? Cavar, como vocês têm aí na imagem. Isso tudo eles vão cavando vários e vários buracos para retirar esse petróleo, certo? Esse carvão mineral. Carvão esse que foi formado no período carbonífero. Então tem muito carbono e muita energia. E o que aconteceu recentemente aqui no Brasil foi que empresas não fizeram isso de uma forma segura e houve dois grandes acidentes, que foi o acidente de Brumadinho e o acidente de Mariana, certo? Com vítimas fatais e uma grande perda ecológica, biológica de vários compostos naturais, como rios, peixes e outros compostos. Então, assim, foi sendo
por muitos anos nós utilizamos o carvão mineral, mas não tivemos o cuidado de armazenar os resíduos de forma correta, certo? Só para vocês entenderem, o carvão mineral surgiu no período de Revolução Industrial, quando as pessoas que faziam as coisas através da mão, manufaturados, por exemplo, eu teceria um tecido no tear muito mais rápido do que eu teceria com as mãos. Mas o tear, com o tempo, ele ficou obsoleto. Então, eu precisei o quê? Passar por uma mecanização para poder ter um tecido mais rápido. Então, isso foi um período de revolução industrial, de mecanização. E para fazer com que essas máquinas elas pegassem de uma forma mais rápida, foi preciso empregar um combustível, e o combustível na época disponível era o carvão mineral, certo? Então daí surgiu o carvão mineral e o seu uso em larga escala. Temos também o schito, que é uma forma de rocha muito energética, mas também muito econômica, né, financeiramente, um valor econômico muito grande. É muito utilizada principalmente nos Estados Unidos. E minerais, minérios e metais de uma forma geral, né? Como ferro, cobre, hematita, as rochas que têm um valor econômico, que são os minerais, certo? São matérias-primas de larga escala para várias coisas, para fios elétricos, joias, materiais de construção, e muitos servem também como fonte de energia. E hoje eu fico por aqui, um cheiro para vocês e até mais.